Está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde gravando. Depois nós disponibilizamos o conteúdo no jornaldesaude.com.br. Se tiver tudo ok, né, gente? Às vezes falha até a gravação aqui com o encoder. É terrível. A tecnologia ainda está precisando apurar, ter mais qualidade, não é? Principalmente aí o nosso fornecedor de streaming aí para TV. Sempre tá aí, ó, try later, né? Tente mais tarde. Mas vamos lá. Jornal de Saúde aí, a Rádio Jornal de Saúde, você pode ouvir aí, né? Acessando aí Jornal de Saúde, tranquilamente aí, Rádio Jornal de Saúde, você ouve as principais notícias do dia, né? Hoje nós temos muitas notícias, né? Segunda-feira, obviamente, ruins principalmente, né? E as aí voltou aí os campeonatos regionais, né, nos respectivos estados brasileiros, com muitos jogos, né, muitos aí com gols, surpresas, de times grandes aí consagrados perdendo, outros empatando, né, mas estamos aí. Mas o que está mais em evidência na manchete hoje são movimentações ainda, aquela disputa, não é? Isso é uma verdade, né? Tem uma disputa entre o Ministério Público e o Fabrício Queiroz em relação ao seu depoimento, não é? Sobre a sua movimentação financeira. Hoje, em vários jornais, sites de notícia e tudo, saiu que ele tem uma movimentação de 7 milhões de reais, em outros até de 17 milhões de reais em 3 anos. Não é? É muito dinheiro. Ele era motorista do Jair Messias Bolsonaro, presidente brasileiro, não é? Eleito pelo voto direto. Diga-se por sinal, agora ele está em Davos representando o Brasil, né, em viagem. Quem assumiu a presidência da República do Brasil é o vice, o Hamilton Mourão, tá? Muito mais acessível, segundo a imprensa aí, do que Jair Bolsonaro. Agora a questão toda que está envolvendo o filho dele, que é senador, não é? O Flávio Bolsonaro. Agora, depois de toda essa disputa, esse enredo, não é? Essa novela que está mais aí para mais um capítulo de corrupção, né? Macabra mesmo. O Flávio Bolsonaro vem em público se defender, dizendo que ele comprou um apartamento lá na planta e deu 1 milhão, pagou 1 milhão por este apartamento, né? Tá aí quase igual aí o caso aí do Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, preso, não é? Devido a esse processo aí do triplex lá do Guarujá. Ele não tem nada no nome dele, não comprou nada na planta. Quem tinha uma proposta de 50 mil pagos foi a dona Marisa, né? Letícia da Silva, que já faleceu, e Lula está preso, né? E agora nós estamos aí nessa verdadeira novela de mau gosto, né? Que ninguém gosta de assistir, não dá ibope, não dá índice de audiência nenhum, e infelizmente os noticiários estão todos, né, assoberbados aí, né, tomados por isso. Bolsonaro embarca para Davos em sua primeira viagem internacional, né? O Bolsonaro faz estreia em Davos, relembra participações do ex-presidente no Fórum Econômico, as reuniões de Guedes em Davos. Guedes vai se encontrar com o ministro da Economia de Israel em Davos. Bolsonaro embarca para participar na Suíça do Fórum Econômico Mundial. Logo em seguida, vem aqui Flávio Bolsonaro, que é o filho, né? Acabamos de falar, comprou 4,2 milhões, não é bagatela não, gente, em imóveis, quando Queiroz movimentou 7 milhões. Quem está denunciando esses 7 milhões é um repórter do jornal O Globo, o Lauro Jardim, o mesmo que denunciou outros escândalos aí, né, da mala, encontros do ex-presidente da JBS, né, um dos irmãos Batista lá, o Wesley Batista, não,
tem um outro, né? Tem o Wesley e tem um outro lá que eu não estou lembrando o nome dele agora, tá? Mas ó, é brincadeira, não é? E isso está tomando o mês de janeiro, sem solução. O Fabrício Queiroz não depõe, ficou internado, saiu, né? E não há meio dele depor, né? Dele dar a sua versão, nem tomada na sua casa, numa clínica, qualquer lugar, não é? Ou por espontânea vontade, né? Ele indo mesmo sem coação nenhuma, não sai esse depoimento. Fica também muito parecido, muito idêntico com o João Batista de Lima, né? Amigão de início de carreira política de Michel Temer, ex-presidente aí por força do impeachment de Dilma Rousseff, né? Acontecido aí no ano de 2016, ok? Ou 2015, né? E ele governou em 2016, 2017. Então é uma parecência muito grande, né? Vamos dizer, há uma similaridade, né? Uma identidade da movimentação de dinheiro, né? Muito parecida, como também podemos identificar, né, anos atrás, em 92 ou 90, 89, a sessão de Fernando Collor de Mello com o PC Farias, né? O Paulo César Farias, que foi assassinado depois, ele e sua noiva, né, na sua mansão lá no estado de Alagoas, em Maceió. Então, tudo homens, vamos dizer, coringas, né, carimbados, aí, figuras que, né, o dinheiro também, né, não sai das manchetes o tal do Antônio Palocci, né, que foi ministro da Economia de Lula no primeiro governo, foi também ministro de Dilma Rousseff da Casa Civil, depois saiu por causa de escândalo de corrupção, né, de seu motorista com Caixa Econômica Federal, essas coisas todas aí. E hoje ele ocupa as manchetes pelo mesmo motivo, corrupção, mas agora, como réu, ele fez uma denúncia premiada e está acusando, né, ele está aqui uma manchete, ó, Palocci diz que Lula pediu 30 milhões para Delfim Neto e Bunlai em obra de Belo Monte, né, uma hidrelétrica que causou uma enorme polêmica, né? Muitos não queriam que essa hidrelétrica fosse construída, não é? Mas teve um apagão aí no governo do Fernando Henrique Cardoso, não é? Que pegou todos de surpresa, e depois Dilma Rousseff, enquanto ministra das Minas e Energia, iniciou essa discussão e, para segurança, entre aspas, né? Construíram essa usina aí contra a vontade, né, de índios, de sitiantes, de moradores e de pessoas, de autoridades ecológicas e do meio ambiente, né, pessoas que estudam o meio ambiente, que ficaram muito apreensivas, preocupadas com essa obra. Como agora, né, falando em hidrelétrica, em São Paulo, na região do Vale do Ribeira, pensam em construir uma hidrelétrica, não é? Tem uma grande oferta. Ontem, né, eu estava conversando com uma pessoa que morou na região, né? Tem uma boa oferta de água na região, não é? Onde poderia sim fazer uma hidrelétrica, mas causaria um grande impacto econômico, não é? É uma região pobre, depende da lavoura, né, da agricultura, principalmente do plantio da banana, né? Então isso aí causaria um grande impacto econômico para a região, que já é carente, né, de muitas coisas em relação à economia. Lembrando que o presidente atual, né, o senhor Jair Bolsonaro, viveu lá dos 10 aos 18 anos, quando ingressou nas Forças Armadas, na Academia das Agulhas Negras, né? E fez sua carreira aí até se tornar capitão, né? E depois foi para deputado e etc e tal. Não podemos dizer que ele
de militar foi a presidente, né? Que isso não é verdade. Ele tem aí 21 anos, né? De mandatos como deputado federal. Ele fez sua base, sua carreira política, não é? E chegou à presidência da República por este fator, não é? Muito mais forte em sua vida política e pelo mergulho, não é? Em uma piscina rasa de cabeça que os governantes atuais fizeram, não é? Com a economia do Brasil e chafurdaram aí na corrupção, não é? Onde o país passou aí por esse infortúnio aí de 4 anos de Operação Lava Jato e também, enfim, né? Essa coisa aí que nós estamos vivendo dia a dia, né? Desemprego, 12 milhões de pessoas desempregadas, os baixos salários, né? Os produtos produzidos no Brasil que não conseguem preços no mercado externo, né? O Brasil, que é uma economia super, hiper dependente de exportação de maquinário e tecnologia, né? Principalmente para sua lavoura, principalmente para suas rodovias, né? Caminhões, tratores, colhedeiras, cefadeiras, né? E etc. e tal. Então, é muito importante que o Brasil volte a aplicar, né, seus recursos na inteligência, na produção, né, na educação e na saúde, para ver se o país pelo menos consegue competir, não é? Em igualdade com os países que estão aí apontando como países economicamente viáveis, não é? Não estou falando que o Brasil seja uma economia ou um país inviável. Pelo contrário, né? Só em terras, em minérios, em água. O Brasil tem recursos para muita coisa, né? Muita mesmo, e nem se fala mais nisso, né? O futebol, gente, olha, o Corinthians estreou ontem, né, em sua casa, né, onde tem aí uma certa fama de não perder, né? E quase perde do São Caetano. O Azulão aplicou uma surpresa no time do Fábio Carille, né? Que voltou ao Corinthians, lá das Arábias, não deu certo lá, né? E não conseguiu montar o time ainda. E no acréscimo 48,5, 30, qualquer coisa assim, o Corinthians foi lá com um gol de cabeça e empatou a partida, né? Que já estava quase perdida, para alívio de sua fiel torcida que estava lá já arrancando os cabelos, né, literalmente, os jovens, né, as crianças torcendo para o timão. Falando no técnico do Corinthians, o Fábio Carille, ele está querendo, né, tá uma discussão aí muito acalorada e aceita, né, pelos dirigentes do Atlético, até mesmo o atleta, o Luan, que diz que balançou com a proposta do Corinthians e deixa futuro nas mãos do Atlético Mineiro e dos seus procuradores, aqueles que administram sua carreira, né? Mas é certo, o Luan ontem deu uma entrevista, né? O Atlético Mineiro estreou contra um time aí boa, né? Não está muito bem. E na entrevista ele falou que tem outros times grandes, mas que ele está muito bem no Atlético, né? Ele fez sua carreira no Atlético, ele deu de si, sempre correspondeu quando precisava dele, e ele está bem no Atlético. Mas devido aí às propostas, ele pode ir sim para algum desses times, principalmente se vingar, né? O acordo entre Romero, Corinthians, Atlético Mineiro, né, e Luan, tá quase para sair. O Atlético ontem aplicou uma goleada no Boa Esporte, né, com 3 gols do Ricardo Oliveira, teve a música lá no Fantástico, né, a música evangélica de sua esposa, com um golaço também do Casares, que é papai novo, né, parabéns aí pro Casares, e um outro gol com uma assistência aí meio de bicicleta, meio de vôlei de Luan, que o outro que jogou muito bem, tá assim se despontando
como um jogador importante para o Atlético, né? Parece que estava numa fase de adaptação, né? E agora o Elias está virando assim um jogador importante, né? Não aparece muito na partida e tal, mas ele sempre deixa o seu gol, sempre dá assistência e sempre fazendo com que o meio de campo progrida, não é? Não deixe a bola chegar muito na sua defesa. Ó, o Cruzeiro também ganhou de 3, né? 3-1. O América também suou para empatar sua partida. Já o Botafogo, dos times grandes, né? Grêmio ganhou, o Flamengo também, mesmo sendo surpreendido por um gol de vantagem do Bangu, depois saiu à frente, né? Venceu sua partida, mas o Botafogo com a Cabo Friense, o Botafogo pipocou, né? Dos times grandes foi aí o único aí que teve a surpresa aí de perder sua primeira partida. Mas isso não quer dizer muita coisa não, né, gente? Quero lembrar aqui, não desmerecendo o Atlético Mineiro, nem o Ricardo Oliveira, que com outros técnicos, né, agora é o Levi Coupe, o Atlético também mantinha essa mesma escrita, né? Time pequeno, ia lá, ganhava de goleada, o centroavante Ricardo Oliveira marcava bastante gols, né? 3 gols e tal, mas depois quando chega com partidas mais importantes, como vai ter agora no domingo contra o Cruzeiro, né? O Atlético joga agora quarta-feira e no domingo enfrenta o Cruzeiro, né? Só que vai jogar com o time em reserva, porque tem aí a Libertadores contra Tombense. E vamos ver se esse time, não é, realmente é um time que vai ser expressivo na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, não é, Sul-América, nas competições importantes que tem para ganhar título e dinheiro, né? Que hoje você sabe aí que uma Copa do Brasil, por exemplo, está pagando 70 milhões, não sabemos se os patrocinadores vão pagar o mesmo prêmio que pagaram o ano passado, né? Então, além do caneco, além do título, tem dinheiro que é muito importante para pagar jogadores, né? Pagar comissão técnica, enfim, toda para o time, o clube respirar, né? No Brasil, gente, as notícias aqui do Brasil, ontem circulou aí no Globo, né? Na revista do Globo aí do Fantástico, a Igreja Católica da Paraíba é condenada, pode recorrer ainda a pagar uma indenização milionária de 12 milhões por exploração sexual. Igreja da Paraíba tem que pagar, mas diz ainda, né, que pode recorrer sobre o valor. Condenada já está, não é? Agora a questão é sobre a indenização, não é, para estes jovens que à época, hoje já são até adultos, né, foram molestados sexualmente ou tiveram que fazer sexo com padres, muitos coroinhas, outros que eram mais pobres, né, que viviam, vamos dizer, satelizados pela igreja, né, foram abusados por esses padres aí. Tem até bispo, né, que já renunciou, não quis dar entrevista e tudo, metido nesse lamaçal aí, não é? Muito importante que sirva de lição para os pais, não é? Não é porque o filho é coroinha, está lá dentro da igreja, que ele deve ser esquecido, não é? O pai e a mãe devem sim sempre procurar saber, interrogar, ir lá, não é? Para saber o que ele está fazendo, o horário que ele se dedica, não é? Porque se você confia o seu filho, não é, na mão de tarados, não é, na mão de pervertidos, declarados ou não, é igual o seu filho falar: eu vou sair, tá? Vou jogar bola, tá? Aonde que é? Lugar tal. Você vai lá, ele não está, aonde que ele estava, não é? Agora você vai lá no horário que ele falou, ele está jogando e ele cumpriu o horário, daqui 1 hora, umas 2 horas eu estou de volta. Aí você estabelece uma confiança, não é, com o
seu filho. Agora, você jogar, né? Igual o cara que o gazeteia aula, né? Ah, vai para aula todo dia, tomar banho, a merenda, tal, tal. Quando chega o boletim, tá lá a nota vermelha e repete de ano. E você não fica sabendo, a menos que antigamente tinha isso, né? Da professora mandar um bilhete, olha, eu não vejo seu filho na aula, o que está acontecendo, né? E tal e coisa. Então os pais, por mais ou menos tempo que tenha, é preciso sim vigiar seus filhos, né? Porque eles estão iniciando, né? Não tem ainda a malícia, não tem o conhecimento do que tá aí para eles virem, né? Não é proteção, não é colocar numa bolha, né? E proteger a criança de tudo e de todos, não. Né? É aquele você fazer o papel, entre aspas, né? Da onisciência, né? Que a liberdade aí, mas eu estou sabendo o que está acontecendo com essa criança, né? No Campeonato Paulista, o Filipão passa mal após empate do Palmeiras e abandona a coletiva. Não é nada grave, né? O Filipão teve forte cólica e quando estava lá para a entrevista coletiva aí sobre o Palmeiras, né? Que foi mal, empatou aí seu jogo, ele pediu desculpas e se ausentou da coletiva. Na saúde, gente, Bertioga e Eldorado confirmam novas mortes por febre amarela. Saúde convoca a população a se vacinar contra a febre amarela durante as férias e antes do carnaval. Olha, nós temos aqui no decorrer de nossa programação aqui do nosso Jornal de Saúde, sempre batido nessa tecla. Está desgastada. Procure o seu médico particular, né, um infectologista ou um epidemiologista ou tem um médico especialista também em vacinas, né? Estou querendo lembrar o nome dele aqui agora e não, a especialidade não está vindo, né? Para você fazer a sua vacina, tá? Vai gastar um dinheirinho? Vai, mas você vai ficar tranquilo. Hoje, pelo país afora, para você entrar em parques ecológicos, em parques de sua cidade, eles estão pedindo o cartão de vacina, principalmente da febre amarela, porque o receio que se aparece um mico, um macaquinho, um miquinho morto, ou eles analisam, ele está infectado com o vírus da febre amarela, a pessoa, né, uma criança, um adulto ou um idoso pode ser também afetado, pode ser picado, pode ser contaminado. Crianças não entram porque não tem ainda a vacina, tá? Então, se você não encontra no posto de saúde de sua região, de sua cidade, sua metrópole, não desespere, procure particular, né? Não fique sem vacinar. Não boicote também as campanhas de vacina, é para o seu bem. Não existe até agora, eu não sei, tá? Eu estou falando aqui com a minha pouco conhecimento, não é? Até externando minha ignorância aqui, entre aspas. Eu não sei outra forma de combater a febre amarela que não seja essa de vacinar, tá?